Olá, sou o Dr. Henrique Canosa, sou médico, sou especialista em clínica médica, com área de atuação em medicina paliativa. Sou médico do Grupo de Cuidado Paliativo do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Nessa aula, vou falar sobre hipnoterapia em pacientes oncológicos e como utilizar a hipnoterapia em pacientes oncológicos. Eu vou compartilhar minha tela. E lembrando um pouco sobre o câncer, estima-se que 20 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo, isso anualmente, aproximadamente 20 milhões de pessoas têm diagnóstico de câncer em todo o mundo. O câncer é um dos maiores causadores de morte no mundo. Em 2022, foram mais de 9 milhões, quase 10 milhões de mortes por câncer. Cerca de 1 em cada 5 pessoas vai desenvolver algum tipo de câncer durante a vida. E de homens, a cada 9 homens, um vai desenvolver um câncer, e a cada 12 mulheres, uma vai desenvolver câncer e vai morrer por culpa do câncer também. O câncer de pulmão foi um dos principais cânceres em todo o mundo, mais de 2,5 milhões de casos novos no mundo de câncer de pulmão, seguido de câncer de mama, câncer coloretal, câncer de próstata e estômago. Essa é mais ou menos a estatística mundial de câncer. Lembrar que o câncer é um problema de saúde pública em todo o mundo, então não é só países subdesenvolvidos ou países desenvolvidos que têm câncer, é uma coisa que afeta mundialmente. Em 2023, a estimativa é de que quase 2 milhões de novos casos, 1.900.000 novos casos só nos Estados Unidos, com mais de 600 mil mortes. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que têm essa doença e que acabam falecendo por essa doença. E lembrar que a pandemia do Covid-19 retardou o diagnóstico e tratamento de muitos cânceres, isso fazendo com que aumentasse a mortalidade por essa doença. Aqui no Brasil, o câncer foi responsável por 244 mil mortes em 2022, só ficou atrás das doenças por doenças cardiovasculares, por mortes por doenças cardiovasculares. E então é uma quantidade muito grande de pessoas que acabam desenvolvendo a doença e falecendo por essa doença. Aqui no Brasil, a incidência é do melanoma, do câncer de pele não melanoma. Aproximadamente 31% dos casos registrados de cânceres são pelo câncer de pele não melanoma. Seguido de câncer de mama, a diferença é muito grande. Mama está em 10,5%, próstata 10,2%, colo retal 6,5%, pulmão 4,6%, estômago 3,1%. Aqui no ICESP, no hospice, a gente teve aproximadamente 1.400 pacientes acompanhados em 3 anos, e acaba que a nossa estatística é um pouco diferente no hospice, porque são pacientes que chegam para a gente já em fase final de vida ou processo ativo. Então, eles estão falecendo por essa neoplasia. Então, a nossa estatística, a gente tem em primeiro lugar pacientes com doença, com câncer coloretal, 12,8%, seguido de câncer de pulmão, 12,1%, cabeça e pescoço, mama, sistema nervoso central, câncer gástrico e próstata. E é importante dizer que os pacientes com câncer, os pacientes que sofrem por alguma doença oncológica, eles têm muitos sintomas. E esses sintomas, muitas vezes, precisam de uma quantidade muito grande de medicamentos para serem controlados. Então, por isso que é tão importante usar ferramentas não farmacológicas como a hipnose nesse contexto. Pacientes oncológicos, eles têm muita dor, dispneia, náusea e vômito, ficam com uma ansiedade muito grande, muita fobia. Então, a fobia é a fobia de morrer, fobia de ter algum tipo de sofrimento, fobia de algum tipo de tratamento ou procedimento. Então, os pacientes acabam tendo muita fobia, agitação,
insônia. Esses são sintomas muito frequentes que a gente vê nos pacientes oncológicos. Além disso, a gente tem problemas relacionados não só com a doença, mas também com o tratamento. Então, por exemplo, o uso exagerado de analgésicos. Esses pacientes têm dor muito forte e acabam tendo abuso de analgésico, abuso de opioides, polifarmácia. Então, muitos desses pacientes acabam buscando medicamentos de uso livre, de venda livre, uso de práticas terapêuticas não convencionais. Então, alguns pacientes procuram práticas não convencionais, isolamento social, depressão, sofrimento psíquico. E até estresse pós-traumático nesses pacientes, eles acabam sofrendo por conta de procedimentos que eles acabam sendo submetidos. Então, uma cirurgia de alto grau, uma cirurgia muito grande, um tratamento que causa muito dano, muitos sintomas nesses pacientes. Então, esses pacientes eles acabam sofrendo de diversas maneiras, não só pela doença, mas também pelo próprio tratamento, pelo próprio diagnóstico que eles estão passando. Eles acabam sofrendo muitas coisas. E é importante lembrar que práticas não farmacológicas são super adequadas para esses pacientes, porque ajudam no controle de sintomas sem trazer o risco do uso de medicamentos. Falando especificamente de alguns trabalhos com hipnose em pacientes oncológicos. Então, esse trabalho foi publicado em 2017, uma revista de hipnose clínica, e identificou que durante a hipnose, os pacientes eles têm algumas áreas cerebrais que são desligadas, que são diminuídas da ativação. Então, essas áreas cerebrais são associadas com a dor, como o córtex cingulado anterior e o córtex somatosensorial, eles são desativados, eles ficam com a ativação deles diminuída e ajudando no controle da dor. Então, se o paciente entrar num estado de relaxamento, entrar num estado de transe, ele já tem uma sensação álgica diminuída. Isso ajuda bastante, tanto na parte da ansiedade, da tristeza, da insônia desses pacientes. Então, ele vai funcionar como se fosse mesmo um remédio, um analgésico. Ele vai diminuir a sensação de dor do paciente, vai diminuir o estresse, a ansiedade do paciente e vai melhorar para que a qualidade de vida seja melhor desses pacientes oncológicos. Aqui, especificamente em pacientes em cuidado paliativo, então, foi feito uma avaliação do uso de medicamentos e do uso da hipnose. Então, além da hipnose no consultório, foi testado o paciente com auto-hipnose, foi ensinado ele a usar a auto-hipnose. E foi visto que no acompanhamento entre 1 a 2 anos, pacientes que usaram a hipnose como essa terapia adjuvante tiveram uma diminuição estatisticamente significativa na parte de dor e de ansiedade. Então, eles usaram menos medicamentos de dor, mesmo no follow-up, no acompanhamento de 1 a 2 anos, e ele conclui o estudo dizendo que a hipnose pode sim ser uma terapia adjuvante bastante eficaz para controle de dor nesses pacientes com câncer, para controle de ansiedade e também pacientes que já estão fora de tratamento, de tratamento curativo. Então, já estão sem perspectiva de um tratamento modificador de doença, um paciente que está em cuidado paliativo. Então, uma técnica segura para esses pacientes que são muito frágeis, que são muito delicados e que ajudam muito no controle da dor e no controle da ansiedade desses pacientes. Esse outro estudo foi feito com pacientes que estavam indo fazer cirurgia cardíaca. Então, fizeram um pré-anestésico do paciente, ao invés de fazer com química, fizeram com a hipnose. Esses pacientes que foram submetidos à hipnose tiveram uma diminuição na ansiedade e na depressão, uma redução na utilização de medicamentos opioides no pós-operatório. Então, essa sensação de analgesia, de conforto, se estendeu também para o pós-operatório nesses pacientes que usaram a hipnose e saíram mais rapidamente da ventilação mecânica. Então, mostrando que a hipnose pode ser utilizada em qualquer contexto, tanto o paciente ambulatorial, quanto o paciente que está indo para o centro cirúrgico, paciente que está fazendo algum tipo de exame. A gente pode usar a hipnose em vários cenários para esses pacientes oncológicos.
Aqui, a utilização da hipnose em serviço de urgência e emergência, então, foi feito uma revisão de literatura sobre isso, sobre a utilização da hipnose, e viu que a hipnose tem um potencial muito grande no serviço de urgência e emergência como uma ferramenta não farmacológica. É bastante segura para pacientes que estão em um serviço de urgência, pode ser usada em atendimento pré-hospitalar, inclusive na França, alguns anos atrás, eles estavam capacitando socorristas, a equipe de atendimento pré-hospitalar, para utilizar a hipnose já na rua. E pode ser usado em ambientes remotos, onde a gente tem pouco acesso a profissionais de saúde, a recursos de saúde. Claro que a gente precisa fazer um pouco mais de pesquisa, ter um pouco mais de evidência científica sobre isso e, principalmente, educar os profissionais de saúde em relação a essa técnica. Aqui em pacientes em terapia intensiva. Então, esse estudo foi feito com pacientes grandes queimados dentro de terapia intensiva. Metade dos pacientes usaram protocolo standard, só química para controle de dor. Metade deles usaram química mais hipnose. Pacientes que usaram hipnose tiveram uma grande redução na parte de dor, então usaram menos opioides, teve uma redução na ansiedade, melhorou a cicatrização de feridas, reduzindo o custo, além de benefícios psicológicos. Parece que quando o paciente está em relaxamento, está em transe, ele diminui o processo inflamatório sistêmico, ajudando a cicatrização de feridas. Então, para o paciente oncológico, por exemplo, que tem muitas feridas, tem feridas não só pela parte oncológica, mas também pelo algum tipo de diagnóstico ou algum tipo de cirurgia que foi feita, isso pode ajudar esses pacientes a melhorar a cicatrização, a diminuir a dor, a diminuir a ansiedade também. Aqui uma revisão de literatura, foi uma tese de mestrado sobre a utilização de hipnose em pacientes com dor crônica. E ela conclui o estudo dizendo que a hipnoterapia é mais barata e menos invasiva do que qualquer outra técnica que a gente usa para dor crônica. O uso rotineiro da hipnoterapia, da hipnose, pode economizar milhões de dólares para pacientes e para hospitais. E a hipnoterapia, a gente pode ter um efeito bom de controle de dor, controle de ansiedade, e sem o efeito colateral de medicamentos. Então, isso daí é uma coisa muito importante, da gente usar uma técnica que vai ajudar no controle da dor, principalmente em pacientes oncológicos, que eles já usam muitos medicamentos, eles precisam de muitos medicamentos, e ajudar isso, a diminuir a quantidade de medicamentos que eles usam, isso ajuda bastante a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E você diminui o risco de efeitos colaterais também, de efeitos sinérgicos de medicações. E aí ela fala ainda que a hipnoterapia tem um efeito enorme de mudar o jeito que a gente está vendo, está fazendo a medicina atualmente. Mas é óbvio que o profissional de saúde, principalmente os médicos, eles precisam dar esse tipo de abertura, dar essa chance para a hipnoterapia, porque isso depende muito do profissional de saúde, falar, fazer, estudar sobre a hipnose para poder ter esse tipo de mudança dentro da medicina. Aqui, para cuidado paliativo, principalmente, ele fez uma avaliação geral sobre a utilização da hipnose e evidência científica. E uma coisa importante é que existe uma lacuna, existe um gap muito grande entre dados científicos e prática. O exemplo que ele dá é a hipnoterapia, a hipnose para controle de dor. A gente já tem alguns estudos, a gente já tem evidências boas que nos provem que a hipnoterapia ajuda no controle da dor, mas a gente tem poucos profissionais fazendo, poucos profissionais que usam isso na prática clínica, usam isso no dia a dia deles. Então, esse tipo de alteração é muito importante, esse tipo de mudança de mentalidade é muito importante. A gente começar a mostrar isso, falar para os profissionais de saúde, ensinar os profissionais de saúde sobre a utilização da hipnose, vai nos ajudar bastante, porque a gente já tem evidência, a gente já sabe que a hipnose ajuda nesse contexto, ajuda no controle, principalmente de dor. Aqui para a parte de fobia, então, fizeram um estudo sobre fobia de dentista e viram que quando o paciente tem
algum tipo de fobia, principalmente fobia de dentista, ele tem áreas específicas do cérebro que estão ativadas, como a amígdala esquerda, córtex cingulado, ínstuma e hipocampo. E durante a hipnose, está uma redução desse tipo de alteração. Então, aqui na primeira foto, o paciente acordado e com medo de dentista, tem essas áreas coloridas que estão ativadas, que estão estimuladas pelo medo. E no momento que o paciente entra em transe, entra em hipnose, ele desliga essas áreas cerebrais responsáveis pelo medo. Teve um estudo recente do São Camilo com pacientes com ressonância magnética, com medo de ressonância magnética. E esse estudo viu que pacientes, no momento que entraram em transe, puderam fazer ressonância magnética sem sedação. Eram pacientes que já iam fazer sedação para fazer ressonância magnética, e mais de 90% desses pacientes conseguiram fazer ressonância magnética sem sedação, só com hipnose. Então, foi feita uma sedação só hipnótica. Então, para pacientes com câncer que precisa fazer uma série de exames, tem medo às vezes, tem alguma fobia de exame, a hipnose pode nos ajudar bastante nesse contexto. Câncer de pâncreas, então, a utilização da hipnose para controle de dor. Aqui, nesse estudo, ele mostrou várias maneiras de você controlar a dor oncológica do câncer de pâncreas. E a hipnose é uma abordagem que é cada vez mais utilizada e que tem evidência científica de que é útil para controle de dor em pacientes oncológicos. Então, a gente pode sim indicar a hipnose para pacientes oncológicos. É uma ferramenta segura e uma ferramenta realmente eficaz no controle da dor de pacientes oncológicos. Aqui em cuidado paliativo, utilização de hipnose e outras técnicas de psicoterapia, técnicas espirituais até, e que existe evidência, sim, de que a hipnose vai ajudar no controle da dor e também no sofrimento de pacientes com doenças graves. Então, paciente que estava em cuidado paliativo, que está sofrendo por doenças muito crônicas, a gente pode utilizar a hipnose para ajudar no controle de dor, no controle de sintomas, na diminuição do estresse e na melhora da qualidade de vida desses pacientes também. Então, a gente pode utilizar a hipnose nesses pacientes oncológicos, tanto no ambulatório quanto no consultório, enfermaria, hóspice, pronto-socorro, atendimento hospitalar, atendimento domiciliar, unidade de terapia intensiva, qualquer uma dos momentos desse paciente oncológico, a gente pode utilizar, sim, essa ferramenta, tá? Alguns exemplos, então, por exemplo, pacientes com dor importante na enfermaria, no pronto-socorro, na UTI. Já atendi paciente com câncer de pâncreas, por exemplo, com uma dor insuportável, usando doses altíssimas de opioide, e que a gente conseguiu ajudar a controlar a dor com a hipnose. Inclusive, a gente ensinou o paciente brevemente a utilizar a hipnose. Durante várias horas ele usava a hipnose, várias vezes por dia ele usava a hipnose. Isso reduziu muito a quantidade de opioides que ele estava usando durante o dia. Era um paciente que usava em torno de 15 a 20 resgates de morfina por dia. E quando ele começou a usar a hipnose, ele usou 2 resgates por dia. Depois, no outro dia, ele usou só 1 resgate. Então, foi muito interessante, ajudou muito no controle de dor desse paciente. Pacientes com fobia. Então, a gente recebe na nossa enfermaria, no hospice, muitos pacientes que estão com muito medo de morrer. Então, isso ajuda bastante. Já teve vários pacientes que chegaram com uma ansiedade muito grande, com uma fobia muito grande. Em poucos minutos, a gente conseguiu acalmar esse paciente, relaxar ele. E com a hipnose foi uma ferramenta que ajudou bastante, deixou esse paciente muito confortável. E depois a gente deixou esse paciente também com auto-hipnose. Para procedimentos, então, para coleta de exames que são dolorosos, por exemplo, biópsias ou exames de sangue que são, às vezes, dolorosos, passagem de sonda nasointeral, sonda vesical. Então, tem vários procedimentos que o paciente oncológico é submetido
e que a gente pode usar a hipnose como uma ferramenta para controlar e ajudar nesses procedimentos. Tristeza é importante, então teve paciente que estava no ambulatório e que tinha acabado de perder o relacionamento, de se divorciar, estava super ansiosa, super triste. Em poucos minutos a gente colocou ela em transe, fizemos um trabalho junto com a hipnoterapia, isso ajudou bastante. Ela saiu do ambulatório de uma forma muito mais calma, muito mais relaxada. Então, é possível usar nesse sentido. Paciente dentro de terapia intensiva com insônia, principalmente porque a terapia intensiva é muito difícil do paciente conseguir dormir, porque tem muitos sons, muita bagunça, entra e sai de pacientes e de profissionais o tempo todo, muita agitação. Então, isso dificulta que o paciente consiga dormir. No momento que você usa a hipnose, você deixa o paciente com auto-hipnose, ele consegue utilizar aquela ferramenta, dormir melhor, e você evita de medicar esse paciente com muitas coisas. O paciente de terapia intensiva já usa muitas drogas, ele já está coberto de medicamentos. Quanto menos medicamentos você der, menor o risco do paciente de algum efeito colateral, de algum efeito sinérgico e de piorar até esse paciente. Agitação, paciente às vezes muito agitado em domicílio, você pode usar a hipnose e controlar essa agitação. Teve uma paciente com uma demência leve, que ela estava com um quadro infeccioso urinário, estava tendo muita agitação, e mesmo no atendimento domiciliar, a gente conseguiu fazer hipnose nela e conseguimos controlar essa agitação de uma forma não farmacológica. Então, a hipnose, ela pode ser usada em qualquer cenário, pode ser usada de diversas formas, e é importante saber isso, e cada vez mais a gente poder usar nesses pacientes oncológicos, porque são pacientes muito delicados, são pacientes que usam muitos remédios, muito tipo de medicamentos, e estão propensos a ficar cada vez piores se a gente ficar medicando eles para todos os sintomas que eles têm. Então é importante pensar na hipnose como uma ferramenta de baixo custo. O custo é só os minutos ali que o profissional está fazendo a hipnose junto com o paciente. Tem efeito colateral, pode ser usado em diversas doenças, em diversos cenários. Eu posso usar dentro da enfermaria, do atendimento pré-hospitalar, do centro cirúrgico, não importa. Pode ser usado em crianças, jovens, adultos, idosos, não tem contraindicação. O efeito é rápido, dependendo da técnica que você vai usar de hipnose, se é uma indução instantânea, se é uma indução um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, mas você consegue em poucos minutos colocar esse paciente em transe. Né? Tem medicamentos que demoram 15, 20 minutos para fazer efeito, e a hipnose, às vezes, com um tempo muito menor do que isso, 3, 4 minutos, às vezes até mais brevemente, você consegue começar a ter um efeito já nesse paciente. E pode ser usado como uma automedicação. Então, eu vejo a hipnose como uma ferramenta muito importante para o profissional de saúde, principalmente para esses pacientes oncológicos que são muito delicados. Em 1700, Voltaire falava que provavelmente existe mais cura nas palavras dos médicos do que em muitos remédios que eles prescrevem. E a gente está agora em 2024 e a gente continua prescrevendo muito mais remédio do que usando a nossa mente, do que usando as nossas palavras para cuidar e para controlar os nossos pacientes. Então está na hora da gente dar essa oportunidade, discutir cada vez mais e usar cada vez mais a hipnose dentro do contexto, tanto hospitalar quanto pré-hospitalar e domiciliar. Muito obrigado pela atenção e eu fico à disposição para qualquer questionamento. Um forte abraço.